Dia 19 de novembro, estreia na Netflix a série Cowboy Bebop, adaptação em live action do clássico anime de 1998, criado por Shinichiro Watanabe. Considerado um dos animes mais influentes de todos os tempos, a série é centrada nas aventuras espaciais de um grupo de mercenários que, apesar de não terem nada em comum, passam a morar todos juntos a bordo da nave Bebop. Se não conhece nada sobre esse clássico, entre a bordo com a gente e já vai se preparando para essa grande estreia da semana. Cowboy Bebop se passa em um futuro distante, para ser mais específico, em 2071, época em que a humanidade já teria passado a colonizar outros planetas, segundo o universo da série. A Terra já não é mais habitada, por causa de um acidente ocorrido com um portão hiperespacial, que é o que possibilita, as viagens hiperespaciais, que danifica a Lua e causa o deslocamento de meteoritos e asteroides para a superfície terrestre, ocasionando a morte de quase toda a população da Terra. Os sobreviventes passam a habitar em outros planetas, como Vênus, as luas de Júpiter e Marte, que se torna o novo centro de desenvolvimento humano. Apesar de se passar em um contexto futurista totalmente diferente do nosso, a sociedade ainda tem os mesmos problemas e o crime organizado ainda existe. Agora, os criminosos fugitivos podem transitar entre planetas, sendo necessária a existência de uma polícia interplanetária, que precisa da ajuda dos chamados caçadores de recompensas para lidar com esses criminosos, mafiosos, traficantes de drogas, terroristas, etc. Sim, isso mesmo que você ouviu. No universo de Cowboy Bebop, em pleno 2071, ainda não legalizaram a droga. Acredite se quiser. E os protagonistas da série são Spike Spiegel, um ex-membro de um grupo de crime organizado chamado Dragão Vermelho, que foi traído por um de seus colegas, o Vicious, quando se envolveu romanticamente com a amada dele, a Julia. Temos também o ex-policial Jet Black, que após um tiroteio no qual perdeu um de seus braços, larga a polícia e decide se tornar um caçador de recompensas. Temos a Faye Valentine, uma ex-funcionária de um cassino perita em trapaças. E a pequena Ed, uma hacker pré-adolescente viciada no mundo digital. Ah, claro, não podemos nos esquecer do cachorrinho Ain, um cão com hiperinteligência. Cowboy Bebop foi um anime muito popular, não só no Japão, como também no Ocidente. E essa popularidade entre fãs de anime por aqui não é à toa, já que a série é muito inspirada na cultura norte-americana, principalmente os filmes de faroeste, ficção científica e filmes noir. Os próprios nomes dos personagens são americanos, Spike, Jet e Faye, além de Ed. Além, é claro, da musicalidade. A trilha sonora da série é inspirada no jazz dos anos 40. A música é algo tão influente em Cowboy Bebop que os nomes dos episódios são referências a músicas de rock muito famosas ou menções específicas a gêneros musicais, atrelados a elementos do universo da série, como nomes de planetas e elementos de ficção científica. Os episódios são chamados de sessões. Tem até 3 figurantes que aparecem em alguns episódios, cujos nomes são Antônio, Carlos e Jobim, uma referência ao grande compositor e cantor brasileiro. A palavra bebop dá nome a um estilo de jazz muito característico pelo improviso e experimentalismo, com melodias muito velozes, e isso tem tudo a ver com o Cowboy Bebop, cuja história parece ter sido feita no improviso.
Isso porque, apesar do anime ser uma série procedural, né, em que cada episódio tem uma trama fechada em si mesma, as histórias também obedecem a um contexto que faz com que seja importante vê-los em ordem de lançamento. Entretanto, os personagens não chegam a ser desenvolvidos exatamente ao longo da trama. A série sequer tem uma trama geral muito bem definida. Os personagens, portanto, parecem estar narrativamente à deriva, assim como suas vidas na própria nave. Podemos dizer que não há um protagonista específico em Cowboy Bebop. Há episódios mais focados no Spike, outros no Jet, outros na Faye e até outros na Ed. Também existem outros em que todos os personagens estão bem ativos na trama. Cada episódio mostra uma missão, que eles têm que resolver. Às vezes se tratando de uma aventura aleatória, que aborda problemas particulares da ambientação e do contexto histórico no qual a série se passa. Já outros episódios aproveitam para nos dizer mais acerca dos mistérios que envolvem o passado de cada um dos protagonistas. Passado esse que, volta e meia, vem à tona para assombrá-los. A série começa apenas com Spike e Jet trabalhando juntos. Ao longo dos episódios é que vão surgindo os outros personagens, que conforme vão cruzando os caminhos deles, acabam se instalando na nave Bebop e acabam sendo de grande ajuda para o Spike e o Jet, muito mais do que estão dispostos a admitir. E eles não formam lá uma equipe muito funcional, não. Ô Jet, você sabe as 3 coisas que eu mais odeio na vida, né? Criança, bicho e mulher de gênio difícil. Ai. Agora me diz, como é que a gente conseguiu reunir o pacote completo aqui? A interação entre eles fica entre a indiferença e o afeto, timidamente demonstrado, mas que, em situações graves, levam ao autossacrifício. É como se os personagens tivessem perdido a noção de como se relacionar. E é como se eles fossem tão traumatizados com seus passados e com as suas relações anteriores que não querem mais se apegar a ninguém. Parece até mesmo terem se esquecido do conceito de família e amizade. É como se apenas o senso de sobrevivência os guiasse. Eles apenas querem fazer seus corres e garantir o prato daquele dia. O mais aventureiro do grupo, o Spike, é sempre ambíguo em algumas atitudes. Você nunca sabe o quão altruísta ou egoísta exatamente ele é, já que ele sempre consegue unir o útil ao agradável na forma de resolução das missões. You mean you're really going to come for me? Well, it's possible. I've got my reasons, so don't take it personal. Cowboy Bebop aborda questões existenciais como solidão, sobrevivência, individualidade, decepção amorosa, falta de propósito, além, é claro, dos dilemas do progresso tecnológico. O anime é muito marcado pela bela condução das cenas de ação, o humor da relação disfuncional entre os personagens, Oh. It's a fine romance. She's too young for that. Maybe he's got a thing. Nah, afraid she's too old. Moldy and moldy history. os temas sociais, a beleza poética de cenas contemplativas, e em que a trilha sonora ganha todo o destaque, embalando aquela cena. Belos plot twists, apesar da simplicidade das histórias, e uma pitada de ironia na conclusão de cada episódio. 冷蔵庫の中のものは入れっぱなしにしちゃいけない。それが教訓だ。São o que fazem de Cowboy Bebop um anime belo e elegante.
Coincidentemente, a adaptação da Netflix está sendo lançada em 2021, justamente o ano em que a explosão com um portão hiperespacial que aniquilou quase toda a população da Terra aconteceu dentro da história da série, né? O design de produção e o figurino estão incríveis, impecáveis. Good guys. Or bad guys. A abertura está incrível e quase idêntica ao do anime, né? Dos mesmos responsáveis pela trilha sonora do anime, né? Com a magistral composição da Yoko Kanno, que inclusive chegou a formar uma banda, o The Seat Belts, especialmente para produzir as músicas de Cowboy Bebop. Vemos que está tudo bem fiel ao anime, né? Com direito à aparição de elementos e vilões que remetem a algumas tramas de alguns episódios do anime, né? Os atores John Cho, Daniela Pineda e Mustafa Shakir parecem ter entendido perfeitamente os personagens. A dinâmica entre eles está sensacional, né? I got him. That's not the bounty. I got him. That's not the bounty either. Os pontos negativos da série são o ritmo pouco dinâmico, já que ao contrário do anime, em que cada episódio tinha menos de meia hora, no live action, os episódios têm quase 1 hora, com histórias que poderiam muito bem serem resumidas. Isso afeta o ritmo da história. Outro ponto a se destacar é a representação dos vilões, que é um pouco mais caricata e boba do que no anime. Também senti falta do tom mais melancólico, né, e poético de algumas cenas do anime. O live action nitidamente foca muito mais no humor, algo que também era bem presente no anime. Please, I just want to kill her a little bit. God damn it, Spike. No geral, o live action consegue adaptar de uma forma muito satisfatória alguns enredos de episódios do anime, enriquecendo e dando mais camadas aos personagens. Nitidamente, cada escolha feita no live action foi pensada com base em algum elemento já existente em alguma história do anime, mesmo que através de uma nova abordagem. O que eu mais gostei foi a maior exploração do passado do Spike como membro da Dragão Vermelho, o que no anime não passava de flashbacks, ganha substância no live action, com um interessante triângulo amoroso entre Spike, Vicious e Julia, que foram muito bem representados e com uma história que sem dúvida proporcionaram o meu episódio favorito do live action. É como se complementasse aquilo que a gente já sabia do anime. A trilha sonora continua igualmente incrível. O live action também consegue conectar melhor as tramas episódicas dos capítulos com a trama geral de uma forma bem mais interessante do que o anime, onde as aventuras eram muito aleatórias e havia episódios que acabavam não contribuindo tanto assim para a trama geral. Os diálogos são afiados e as cenas de luta, apesar de serem muito coreografadas, também são competentes. Outra coisa que eu gostei mais no live action é a relação entre os personagens. No anime, do início ao fim, o afeto que cada um sente pelo outro é sempre muito ambíguo. Você nunca sabe realmente o quão importante cada um é para o outro. É tudo muito pontual e imprevisível. Já no live action, eles começam com um comportamento bem ambíguo e ao longo dos episódios o afeto entre eles nitidamente vai crescendo. A relação entre eles vai se solidificando. Você entende perfeitamente o quanto cada um deles pode ser importante um para o outro. E é impressionante como o final do live action é bem mais triste e trágico, pois implica justamente uma quebra do afeto que acabou de ser estabelecido. Ironicamente, apesar do live action ser bem mais cômico do que o anime, ele tem um final bem mais melancólico.
pela escolha do elenco, podemos ver que a Netflix teve um cuidado bem legal na representatividade, né? Já que Cowboy Bebop, apesar de ser uma série japonesa, possui personagens que não têm uma etnia definida, né? A série não se passa no Japão, né? Não se passa nem em grande parte na Terra, né? E sim até em outros planetas, né? E portanto, mesmo sendo uma série japonesa muito inspirada na cultura norte-americana, chamaram o John Cho, né? Um ator de ascendência asiática, para fazer o Spike, o que é uma escolha muito respeitosa, né? Compensando, né, o lamentável histórico de adaptações norte-americanas de animes em que o elenco é quase todo composto por não asiáticos. Além disso, vemos que aqui Jet é representado por um ator negro, né? Ao contrário do anime, né, que é um cara branco. Isso faz todo sentido porque o nome do personagem é Jet Black. Já Faye teve o seu figurino levemente alterado, obviamente, né? Já que no anime ela era muito sexualizada, né? Com roupas muito curtas que revelavam muito de seu corpo, além de ser eventualmente desenhada em certas poses feitas para chamar a atenção de nós homens, né? De forma um tanto gratuita. Já no live action vemos trajes mais comportados, mas que remetem totalmente ao figurino original, né? Com o uso do amarelo na blusa, a meia calça levemente transparente e o uso de botas. E o casaco, né? Que agora ela veste, né, devidamente, né? E não fica só com ele amarrado no meio do corpo, né? Como no anime. Sendo assim, Cowboy Bebop da Netflix ainda sai com um saldo bastante positivo no final das contas. Vejo vocês, cowboys do espaço.